Eu sou Sandro Reis, sou veterano do Exército Brasileiro. Depois de 31 anos de serviço, reformei com o passador de ouro, de recruta a subtenente, um excelente serviço prestado, né? Tenho 3 anos de licenciatura em Geografia, 2 anos em Engenharia de Software, né? Também trabalhei com produção de vídeo, cinema amador e produção de eventos. E hoje eu faço estudos continuados aí na área de programação, né? Como objetivo da minha nova carreira, ok? O objetivo desses vídeos é compartilhar aí meus projetos, né, com entusiastas, programadores, né, principalmente na linguagem Rust, né, que é o meu principal foco hoje, e também recrutadores, né, obviamente. Bom, pessoal, vamos lá, falando aqui desse projeto ForVHealth, né? São 4 verificações de saúde, né, para uma pessoa individualmente fazer ali a sua checagem, e o projeto ele vai oferecer ali indicações de como está a sua saúde a partir dessas 4 verificações. O projeto todo baseado também no modelo de arquitetura Solid, né, para facilitar ali a sua manutenção e expansão. Os principais recursos: índice de massa corporal, né, faz um cálculo do índice de massa corporal, faz um cálculo da taxa metabólica basal também, né, um segundo recurso, mede também a quantidade de gordura corporal e, finalmente, a relação cintura-quadril, onde muitos especialistas conseguem, pelos dados científicos, né, obviamente, tratar ali de se a pessoa deve procurar a indicação do médico ou não para investigar mais detalhes da sua saúde, principalmente com relação à propensão a doenças cardiovasculares. Tecnologia empregada, obviamente, né, como eu falei, né, linguagem Rust, arquitetura modular para facilitar a manutenção e escalabilidade. Tem aqui, eu estou aqui na minha página do GitHub, esqueci de falar, né, do endereço onde está o projeto compartilhado. Aqui a estrutura do projeto vai ser melhor explicado quando eu tiver com o projeto aberto aqui Então, para você, se você quiser testar esse projeto no seu computador, basta acessar aqui o endereço do GitHub, eu vou deixar o link na descrição, e seguir as orientações, né, que o próprio programa vai proporcionar para você ali, né. Então aqui revisando, né, são verificações de saúde, índice de massa corporal, taxa metabólica basal, porcentagem de gordura corporal e relação cintura-quadril. Princípios sólidos, né, empregados aqui, né, o single, open, closed, scope, separação de interface e inversão de dependência. A licença MIT, né, toda isenção de responsabilidade, obviamente. Tá? Então aqui projeto de minha autoria com o emprego de prompts de IA. Bom, então vamos lá. Estou aqui na pasta do projeto, passando primeiramente aqui toda a estrutura, né, do projeto, as pastas. O índice de massa corporal está no pacote separado, metabólico também, que é aqui a taxa metabólica basal, metabolismo, nessa pasta aqui. Relação cintura-quadril, também numa pasta separada. E o módulo porcentagem de gordura corporal está apenas num arquivo separado aqui, não adotei uma pasta. Pasta main, pasta lib. Essa pasta lib eu fiz para
implementar alguns testes de integração e outras configurações do binário, a pasta teste, o cargo tom, principalmente aqui, né, onde estão a independência, todo o nome do aplicativo, o meu contato, o readme, que eu já mostrei para você lá do GitHub, né? Aqui é a configuração, a estrutura do projeto. Bom, pessoal, então tratando aqui dos módulos, né, começando pelo índice de massa corporal, temos aqui o arquivo calculator, onde provê, né, a funcionalidade de cálculo do índice de massa corporal, assim como não só calcula, como classifica a avaliação do usuário tem sobre os dados que ele oferece aqui no módulo, né? nesse recurso aqui. Feito uma struct para receber o peso e a altura do usuário, né? Temos um enum com a listagem da classificação, né? Temos em seguida uma struct que vai tomar esses cálculos, né? E a gente vai implementar aqui a fórmula, né? Que todos os recursos eles têm ali a sua fórmula básica para, uma vez gerado o cálculo, poder ser enquadrado numa classificação, né? Que está listada ali no enum, na função calculate, que vai gerar um float. Esse dado vai ser enquadrado num padrão match, que é um recurso da linguagem Rust, bem parecido com o que você ouve falar sobre Switch e outras linguagens, né? Ele pega ali um valor e, uma vez que esse valor possa ser combinado com o padrão, ele gera uma resposta. Interessante observar que o padrão match na linguagem Rust exige que cubra todas as possibilidades possíveis, né? Isso é a segurança da linguagem. Uma vez obtido ali o cálculo e a classificação, é feita uma avaliação, e essa avaliação é retornada por uma string, né? Formatada aqui conforme formate a função padrão da linguagem, uma mensagem amigável aqui para o usuário, informando a sua classificação do seu índice de massa corporal. Para a taxa metabólica, é um cálculo que também toma dados do usuário, da mesma forma vai gerar também indicações de saúde. A diferença é que, além da idade e da altura do usuário, vai também combinar a data para gerar então a avaliação da saúde do usuário, né? As categorias de avaliação dessa taxa metabólica basal, né? Muito baixa, baixa, normal, alta e muito alta, também por um enum. Aqui no módulo está chamado de metabolismo, né? Taxa metabólica basal, metabolismo. Temos aqui o cálculo e a diferença, como eu falei, né? Além da altura, do peso, a idade e o sexo, né? Diferentemente do índice de massa corporal, temos aqui a inclusão desses dois dados para gerar a verificação e, consequentemente, a avaliação do usuário. Então temos o padrão match, ele vai gerar também um cálculo, só que dessa vez para mulher, para homem e depois para mulher, né? Aqui, conforme o caso, né? Vai gerar, se na chamada do programa o usuário se apresentar como mulher, vai gerar o cálculo só para mulher. Se ele se apresentar como sexo masculino, vai gerar a função só a masculina aqui, né? Resultado só o masculino.
Então temos aqui o cálculo da classificação, né, por essa função classify. Vai tomar primeiro a mesmo padrão match, para gerar ali a combinação do padrão com os resultados, né? Primeiro aqui no caso está mostrado para homem, mas conforme o usuário apresenta a sua situação, né, de homem ou mulher, ele vai ser calculado somente para homem ou somente para mulher. Uma vez obtido esse cálculo, né, obtido os dados, obtido o cálculo para o sexo e a idade, né, e o peso e a altura, vai ser gerada ali a classificação e retornado ao usuário por meio de uma string com a classificação correspondente. O programa retorna para o usuário conforme, né, a sua taxa metabólica, né, o seu consumo de quilocalorias por dia. Vamos para o módulo relação cintura-quadril, os dados obtidos. Então vamos lá, novamente aqui no arquivo calculator, onde recebe o sexo também do usuário, a medida da cintura, a medida do quadril. Vai ser feito um cálculo, né, com esses dados. A partir do cálculo você tem uma avaliação e vai devolver essa avaliação no formato string, né? Lembrando que novamente aqui o match ele vai combinar os dados a partir da situação do usuário, sexo masculino, feminino ou feminino. No quarto recurso, que é a porcentagem de massa corporal, porcentagem de gordura, seguindo sempre os princípios sólidos, né? Uma estrutura com os dados do usuário, um enum para classificar, né? Se essa porcentagem de gordura está ali apenas dentro do essencial, nível de atleta, fitness, aceitável ou obeso. Também temos uma avaliação de normal, abaixo, alta ou muito alta. E o interessante para observar aqui nesse cálculo da porcentagem de gordura é que ele toma uso do cálculo que é feito no módulo de índice de massa corporal. Ele aproveita os dados do índice de massa corporal também para gerar ali a sua classificação, o seu resultado e, consequentemente, a avaliação e a classificação que o usuário vai receber. Temos aqui uma função para gerar o resultado por sexo, que usa novamente padrão match. Uma vez enquadrado no padrão, gerar a resposta conveniente para o padrão encontrado, né? E finalmente a classificação em níveis mais simplificados pela porcentagem de gordura corporal, né? Aqui o retorno ao usuário amigável, né, das avaliações recebidas, a formatação da string para a saída, né, do resultado. Novamente aqui finalizando, né, para testar a avaliação e poder classificar também com o apoio, como eu havia falado anteriormente, do índice de massa corporal. E finalizando aqui alguns testes unitários que eu coloquei aqui embaixo, mas eu vou falar depois só na parte de explicação dos testes. Então, no próximo vídeo eu vou estar concluindo aí passando um pouquinho sobre o código main e falando também dos testes.